Olá, pessoal. Sejam bem-vindos à disciplina de Estatística para Administradores. Essa disciplina ela será constituída por 8 semanas. Bom, primeiramente, vamos dar uma introdução acerca da disciplina de Estatística para Administradores, ou seja, definir o que vem a ser a estatística. Bom, a definição da estatística, né, que é uma definição um pouco mais resumida, é o seguinte, que ela constitui-se um conjunto de técnicas que vai permitir, de forma sistemática, que organizemos, descrevemos, analisemos e interpretemos dados oriundos de estudos ou experimentos realizados em qualquer área do conhecimento, ou seja, você pode desde fazer uma pesquisa, assim como realizar um experimento. Independente dos casos, você vai gerar um conjunto de dados e por meio desse conjunto de dados você vai ter que fazer um estudo. E esse estudo a gente utiliza a estatística neste momento. Bom, mas quais são as áreas da estatística, né? Assim, resumindo, nós podemos dizer o seguinte, que nós temos a estatística descritiva, que é aquela estatística na qual nós vamos descrever um determinado conjunto de dados, probabilidade, onde nós vamos trabalhar com fenômenos aleatórios, porque a estatística ela trabalha muito com medidas de aleatoriedade, erros, enfim. E, por fim, a inferência estatística, que é aquele caso no qual nós vamos obter resultados de uma amostra e vamos tentar inferir esses resultados da amostra para uma população maior, população na qual a amostra faz parte. Bom, basicamente, nós podemos dizer o seguinte, as etapas da análise estatística. Primeiramente, nós temos uma população. E aí, dentro dessa população, esse universo, nós temos inúmeras características. E, comumente, você vai estudar uma ou mais dessas características, seja altura, seja peso, enfim, inúmeras características desta população. Essa população ela é muito grande, pode ser uma grande cidade, pode ser um país ou até mesmo o nosso planeta. Agora imagina, como nós vamos coletar informações de todos os indivíduos ou todos os objetos que constituem-se essa população. Desta forma, o que a gente faz? Nós temos as técnicas de amostragem. Essas técnicas de amostragem que estão descritas na unidade 1 da apostila, elas nos permitem obter a amostra. Então, existem inúmeras técnicas, né? Então, tem técnicas de amostragem específicas para cada caso de pesquisa, e por meio disso nós vamos pegar uma parte dessa população. E essa parte dessa população nós chamamos de amostra. É por meio desta amostra que nós vamos realizar as nossas análises. E daí, comumente, nós costumamos trabalhar com a análise descritiva. A análise descritiva, como o próprio nome diz, ela visa descrever esse conjunto de dados, que muitas vezes esses dados vêm dados brutos, ou seja, uma infinidade de dados que por si só, eles não nos fornecem nenhuma informação. Ou seja, nós temos que fazer um tratamento desses dados, ou seja, fazemos uma análise descritiva desse conjunto de dados e por meio disso nós vamos obter algumas informações acerca desse conjunto de dados. E por meio dessas informações, algumas delas nós podemos generalizar ou podemos inferir, ou seja, aqui entra a inferência estatística, que nós vamos ver mais ao final da apostila, e generalizar essas conclusões advindas da amostra para a nossa população. Ou seja, imagina que você quer estudar a altura dos indivíduos da Universidade Federal de Lavras e que essa amostra aí seja muito grande, você não consegue obter informação de todos os indivíduos que constituem-se dentro da universidade. Daí o que eu posso fazer? Eu posso ir lá, utilizar alguma técnica de amostragem, pego uma amostra, né, dessa população, desse universo lá da universidade, daí faço uma análise descritiva, dessa análise obtenho alguma informação, por exemplo, a média, né, a média aritmética, e por meio dessa média eu vou tentar inferir para toda a população. Aí eu vou utilizar alguma das técnicas que nós vamos ver futuramente, ou seja, intervalo de confiança, ou eu posso também utilizar teste de hipótese, para ver qual é a verdadeira altura dos indivíduos que pertencem à Universidade Federal de Lavras, ou seja, a verdadeira altura média, tá?
Bom, qual que é o conteúdo daqui da nossa disciplina? A nossa disciplina, ela constitui-se em 6 unidades. A primeira unidade é chamado de fases do método estatístico. E também nós temos aí a definição do que vem a ser a amostra e população. O conceito de amostra e população é muito importante, porque esse conceito nós usamos ao longo de todo o nosso curso. Lembrando, a amostra é um conjunto total, um universo de indivíduos que muitas vezes nós não temos acesso ou nós não conseguimos mensurá-los na sua totalidade. Por exemplo, população do Brasil. Imagina, a população do Brasil ela é muito grande, tanto é que você não consegue, por exemplo, se for estudar alguma determinada característica, entrevistar todos os brasileiros. Imagina quanto de dinheiro, quanto de custos, seja financeiros, né? Sejam custos operacionais aí, logísticos, enfim, para entrevistar toda essa população. Então, partindo disso, nós obtemos parte dessa população, que é a amostra. A amostra é muito menor do que a população. Claro que essa amostra também eu tenho que buscar que seja uma amostra representativa da população. O que é a amostra representativa da população? É uma amostra que, como o próprio nome diz, vai ser aquela amostra que vai representar a minha população. Eu não posso chegar num local, por exemplo, para entrevistar o nível lá econômico de uma região, né, do Brasil, e buscar informações, na sua maioria, em uma parte específica do nosso país. Sendo que nós sabemos que no nosso país existem várias desigualdades regionais. Se você for, por exemplo, no Sudeste, pode ser que o que você encontrar de resultados lá no Sudeste, a média, seja salarial, enfim, seja superior a algum outro estado, por exemplo, do Nordeste. Daí, então, nós temos que pegar uma amostra que contemple todas as regiões do nosso país. Por isso, então, nós temos que conhecer o processo lá de amostragem. Outra parte importante que nós vamos aprender aí é sobre as distribuições de frequência e representação gráfica. As distribuições de frequência e representação gráfica, elas nos permitem fazer a interpretação de um conjunto grande de dados, né, que a gente fala os dados brutos, e colocar esse conjunto de dados em tabelas ou representá-los por meio de gráficos. Seja em tabelas ou em gráficos, nós conseguimos interpretar esse conjunto de dados ao invés de mostrarmos aquela totalidade daqueles dados, que muitas vezes aquela massa gigantesca de dados não nos vão fornecer informações aí, relevantes sobre o estudo que eu estiver realizando. Depois, na unidade 3, nós temos lá as medidas de posição e dispersão. Na unidade 4, nós temos lá probabilidade. A probabilidade é muito importante, principalmente quando nós vamos estudar lá na unidade 5 as distribuições de probabilidade discreta e contínua. Aí lá nós vamos definir o que vem a ser a distribuição discreta e as distribuições contínuas. E vamos fazer cálculos de probabilidade. E, por último, nós temos lá os testes de hipótese. Os testes de hipótese, eles são muito importantes, principalmente nos trabalhos aí, quando você faz qualquer trabalho de pesquisa. Trabalhos de pesquisa, geralmente, eles envolvem testes. E os testes que são realizados, geralmente, são testes de hipótese, que visam o quê? Confirmar ou não uma determinada hipótese que você faz acerca de um parâmetro de uma população. Esse parâmetro de uma população vai ser algo, né, que vai caracterizar uma determinada característica da nossa população. Esse parâmetro pode ser a média da população, pode ser a variância, pode ser o desvio padrão, dentre outros. Bom, hoje aqui nós vamos falar sobre a unidade 2. A unidade 2 da apostila fala basicamente sobre distribuições de frequência e representação gráfica. Bom, o que vem a ser então essas distribuições de frequência e representação gráfica? Eu trouxe aqui um exemplo da apostila para que nós possamos entender melhor o que vem a ser as distribuições de frequência. Vamos ver o seguinte, vamos ver o exemplo. Nesse exemplo nós temos lá, na tabela 1, o percentual dos trabalhadores que contribuem com o INSS em 20 cidades de uma determinada região do Brasil, né, no ano de 2008. Então, esses dados aqui são dados em porcentagem, tá? Então, nós temos lá, foi feito um estudo, né, nós tomamos lá, foi tomado 20 cidades, e dessas 20 cidades nós temos lá a porcentagem lá do número de indivíduos que contribuem lá com o INSS.
Só que quando eu tenho esse conjunto de dados, que a gente fala dados brutos, se você olha isso aqui, muitas vezes você não consegue extrair informações importantes acerca desse conjunto de dados. Então, o que nós podemos fazer? A primeira coisa que a gente pode fazer, que é basicamente simples, é ordenar esse conjunto de dados. Essa ordenação dos conjuntos de dados nós chamamos de rol. Rol nada mais é do que eu ordenar meu conjunto de dados em ordem crescente ou decrescente. Aqui nesse caso, nós colocamos em ordem crescente, tá? Então, eu coloquei do menor valor até o maior valor. Aí a gente já começa a ter um pouco de informações sobre esse conjunto de dados. Por exemplo, nós sabemos qual que é o menor valor, 41, e nós já sabemos aqui qual que é o maior valor, 60. Então, perceba que só na ordenação desse conjunto de dados a gente já começa a ter algumas informações aí que nós dificilmente teríamos se não tivéssemos feito esse rol. Depois, nós precisamos aí, para elaborar a distribuição de frequências, nós precisamos inicialmente determinar o número de classes. Esse número de classes nós denotamos aí pela letra K, em que esses dados serão agrupados. Então, nós vamos agrupar esses dados aí em classes. Por que agrupar em classe? Porque nós vamos agrupar em classes para que, por meio das classes, nós obtenhamos informações relevantes para interpretarmos esses conjuntos de dados que eu estou estudando. Bom, uma vez que eu determinado o número de classes, né, em que os dados serão agrupados, nós vamos encontrar a amplitude de classes. Essa amplitude de classes eu considero aqui, nós chamamos de um C minúsculo, tá? Essa amplitude de classe, como o próprio nome diz, ela é o tamanho da classe, ou seja, o tamanho de cada classe. Só que para nós obtermos a amplitude de classes, ou seja, para calcularmos a amplitude do intervalo de classes, primeiramente nós temos que encontrar a amplitude total. Essa amplitude total nós denotamos por um A maiúsculo. A amplitude total nada mais é do que o maior valor subtraído do menor valor daquele conjunto de dados ordenados que eu tive, ou seja, do rol. Retornando, aqui nós ordenamos esse conjunto de dados e quando nós ordenamos o conjunto de dados eu já sei qual que é o menor valor e eu também sei qual é o maior valor. Portanto, facilmente eu consigo obter a amplitude total, tá? Então, no nosso caso, né, usando então, os dados daquela tabela, nós temos que a amplitude total é 60 menos 41, maior menos o menor valor, ou seja, 19%, porque os dados aqui nós estamos considerando em porcentagem, apesar de ter sido omitido lá a questão do símbolo da porcentagem. Bom, aí uma vez que eu obtive a amplitude total, agora eu posso partir para encontrar o número de classes que eu vou trabalhar. Esse número de classes, que nós denotamos pela letra K, ele vem por pela essa simples regra. Ou seja, o K é igual à raiz quadrada de N, onde o N é o tamanho da nossa amostra. Se o valor do N for menor ou igual a 100, nós utilizamos essa regra para definir o tamanho de classe. Por exemplo, se eu tiver lá uma amostra de tamanho 100, então qual que vai ser o número de classes que eu vou ter? Raiz quadrada de 100, ou seja, 10. Então, portanto, eu vou ter 10 classes. Agora, se o meu valor do N é maior do que 100, eu vou utilizar essa segunda regra, que é dada dessa seguinte forma. 5 que multiplica o log de N. Lembrando, esse log aqui, ele está na base 10. Então, 5 vezes log de N, né? O log na base 10. Para N maior do que 100. No nosso caso, como nós temos lá 20 dados, ou seja, nós temos 20 observações, o tamanho da nossa amostra, nós temos então que o nosso K é igual a raiz quadrada de 20. Isso aí é igual a 4,47. A questão do arredondamento, a gente usa o arredondamento usual lá do ensino médio, que vocês já aprenderam. Mas nesse caso aqui, pessoal, se a gente fosse usar esse arredondamento, ou seja, considerando 4, até que não teria problema algum. Só que nós consideramos aqui 5 pelo fato seguinte, que geralmente, não é regra, mas geralmente, o ideal é que nós tenhamos de 5 a 20 classes,
tá? Então, nós temos um número de 5 a 20 classes aí, por questões até de estética, por questões lá de interpretação, de facilitar a interpretação do nosso conjunto de dados. Mas não é uma regra, seria mais uma questão até, talvez, estética, tá? Mas aqui nesse caso, então, nós consideramos o K igual a 5. Bom, uma vez que eu obtive o valor da amplitude total, eu obtive o valor de classe, ou seja, o número de classe, que nesse caso nós vimos que é 5, eu tenho que agora calcular o valor da amplitude de classes. O que é a amplitude de classe? A amplitude de classes, pessoal, nada mais é do que o tamanho da minha classe. Então, nesse caso, nós temos que essa regrinha C é igual a A sobre K menos 1. Então, esse A nós sabemos que é a amplitude total e o K é o número de classe. Uma vez fazendo isso, eu tenho lá a minha amplitude de classe. Nesse caso, no nosso exemplo, nós temos o seguinte. C, então, vai ser 19, porque 19 é o tamanho da amplitude total, que divide 5 menos 1. 5 é o número de classe que eu tenho. 5 menos 1, 4. Então, esse resultado aqui é igual a 4,75. Por questões aí, nós arredondamos isso. Então, isso aí é aproximadamente 5%. Tá? Se você aí você pergunta, professor, eu posso arredondar? Eu posso não arredondar? Então, muitas vezes, isso no final não vai fazer não vai ser muito problema. Mas aqui acabei arredondando para ficar pelo fato do... Aqui eu acabei até arredondando até por questões mais estéticas, aí, enfim. Porque os nossos dados lá, percebam que eles são valores inteiros. Tá? Então, agora, se fosse dados lá decimais, o que seja, aí não seria necessário você fazer esse arredondamento. Aliás, nem seria pertinente você fazer esse arredondamento, porque a gente sabe, por exemplo, eu posso ter algum resultado que é 4,78, 79, pode ser que influencie aí. E daí, se você passar isso para 5, aí pode dar um pouco de problema. Tá? Então, conhecida a amplitude de classes, você agora deve determinar os intervalos de classe. Aí eu tenho que definir agora o meu limite inferior e o meu limite superior das classes, né? Ele deve ser escolhido de modo que o menor valor observado esteja localizado no ponto médio da primeira classe. Bom, aqui só convém salientar o seguinte, pessoal, que tanto para encontrar aqui o número, a amplitude de classes, ou até mesmo lá o número de classes, não existe só essa metodologia. Eu estou adotando essa metodologia com vocês aqui pelo fato seguinte, porque é essa que a gente vai adotar lá nas nossas atividades, nas tarefas, nas avaliações, enfim. Mas nada me permite eu utilizar, às vezes, alguma outra metodologia. Falar, mas no final vai dar muita diferença? Geralmente não vai dar tanta diferença assim. Mas se eu for ficar colocando inúmeras metodologias, né, ou seja, inúmeros exemplos de como que eu calculo o número de classes, amplitude, por aí vai, isso aí pode ser que confunda, enfim, aí sai um pouco da essência aí do nosso curso, que é compreender o que vem a ser distribuições de frequência, tá? Bom, aí como que eu vou definir, então, o limite inferior da primeira classe? Então, o limite inferior da primeira classe vai ser definido de que forma? Vai ser o menor valor que eu tenho. Lembrando, qual que é o menor valor que eu tenho lá? 41, não é isso? 41, subtraído do ponto médio aqui da classe. O que é o ponto médio? É a metade, tá? C sobre 2. Então, nós vimos lá o valor do C, nós já encontramos, né, que é 5. Então, 5 dividido por 2. Então, nesse caso, a gente substituindo esses resultados para o nosso exemplo, nós vamos ter o seguinte, que o limite inferior da primeira classe nada mais é do que 41% subtraído de 5 sobre 2, ou seja, 38,5%. 38,5% vai ser, então, o limite inferior da primeira classe. Abaixo desse resultado, não existe nenhum resultado, não existe nenhum dado daquele conjunto de dados que eu tenho. Somente acima dele que nós vamos ter o nosso conjunto de dados aí, tá? Definindo, então, o limite inferior da primeira classe, basta você agora obter as classes da nova distribuição. Somar a amplitude do intervalo de classes, né, o que é 5, que é o tamanho, a cada limite inferior. Por exemplo,
eu tenho lá, no meu caso, a minha primeira, o limite inferior era 38,5. Aí o que eu faço? Eu somo 38,5 mais 5, ou seja, 38,5 mais 5 é igual a 43,5. Esse símbolo aqui significa que, essa barrinha aqui significa que ele é fechado na esquerda e aberto na direita, sem um intervalo misto, tá? Ou seja, ele é fechado à esquerda e aberto à direita. Significa que se eu encontrar um resultado lá meu que é 35,5, por exemplo, ele vai fazer parte desse intervalo. Agora, se eu encontrar um resultado que é 43,6, ele não vai fazer parte desse intervalo aqui mais, tá? Então, fiquem atentos a isso. Então, essa aqui vai ser a minha primeira classe. E aí, eu vou fazendo assim por diante. A segunda classe, eu vou pegar esse valor extremo aqui da primeira classe, vai passar a ser o limite inferior da segunda classe, que é 43,5. Daí, o que eu faço? Eu tomo 43,5 e somo com 5. Por que eu somo com 5? Porque 5 é o limite, porque 5 é o tamanho da amplitude de classes. Então, 43,5 somado com 5, 48,5. Ou seja, eu tenho aqui a minha segunda classe. Lembrando que agora ele fica fechado em 43,5 e aberto em 48,5. E aí, assim por diante. Então, 48,5 vai passar a ser limite inferior na terceira classe e assim por diante. Eu vou somando 5 até eu terminar e chegar lá na minha última classe, ou seja, que é 63,5. Acima de 63,5, eu não posso encontrar nenhum resultado lá daquele meu conjunto de dados. E se eu encontrar algum resultado acima de 63,5, por exemplo, 64, o que aconteceu? Aí você provavelmente cometeu algum erro de cálculo, seja lá na sua amplitude de classes, na amplitude total, enfim, alguma coisa você fez errado. Então, eu aconselho o seguinte, você retornar desde o início, né, organize bem seus dados no rol, organize certinho e analise lá, veja qual foi o problema, tá? Porque eu não posso ter nenhum resultado acima de 63,5, nesse caso aí, que é a quinta classe. Então, perceba aí que nós temos 5 classes, tá? Bom, então vamos voltar lá naquele exemplo nosso. Então, eu tenho aqui, tabela 3, né? As distribuições de frequência do percentual dos trabalhadores que contribuem com o INSS em 20 cidades de uma determinada região do Brasil, no ano de 2008. Então, eu tenho aqui as classes, as minhas classes aqui, né? Porque eu estou trabalhando com os dados em porcentagem. Eu tenho lá, então, a primeira classe de 38,5 até 43,5. Então, pessoal, eu vou ter que fazer o seguinte, eu vou ter que olhar lá naquele conjunto de dados que eu tenho, quais são os valores que vão pertencer a este intervalo, tá? Então, eu coloquei aqui um ponto de interrogação, porque eu não sei ainda quais são esses valores. Então, por exemplo, de 38,5 a 43,5, então, eu tenho o seguinte, o 41, ele está dentro desse intervalo? Tá. Tem o 41 aqui novamente, também está dentro desse intervalo. O 42 está dentro desse intervalo, tá? 44 está dentro do intervalo? Não, o resultado vai até 43,5. Portanto, eu não tenho que o 42, ele não pertence à primeira classe. O 42 vai pertencer à segunda classe. Então, eu vou fazendo isso sucessivamente, né, até eu chegar nessa tabela aqui. Ou seja, eu tenho as classes aqui, então eu tenho aqui os valores na minha frequência, né? Aqui é chamado de frequência absoluta. A frequência absoluta é o número total de elementos que pertencem à classe. Então, nesse caso aqui, eu tenho 38,5 a 43,5. Quantos elementos lá? Quantas cidades? São 3. Depois, 43,5 a 48,5, 4. 48,5 a 53,5, 7. E assim sucessivamente. Ou seja, tem que fechar 20, porque a minha amostra é de tamanho 20, tá? Aqui, então, isso é chamado de frequência absoluta. Do lado de cá, eu tenho a minha
proporção de cidades, ou seja, isso aqui é chamado de frequência relativa. Ah, como que eu faço a frequência relativa? A frequência relativa, pessoal, nada mais é do que eu tomar os valores da minha frequência absoluta e dividir pelo total, ou seja, e dividir por 20, pelo número de elementos que constitui a minha amostra. Então, por exemplo, no primeiro caso, qual que é a frequência relativa? 3 dividido por 20, então isso aqui dá 0,15. Depois, 4 dividido por 20, 0,20. E assim por diante. Então, aqui nesse caso, nós temos então a frequência relativa. A frequência relativa ela vai ser dada em percentual, ou seja, a soma da frequência relativa tem que ser igual a 1. Se a sua frequência relativa der um resultado menor do que 1 ou maior do que 1, aí você cometeu algum erro. Aí, igual eu falei para vocês anteriormente, você tem que retornar lá atrás e ver o que você fez errado. Será que você cometeu algum erro nos intervalos lá, no tamanho de classes, enfim, você tem que conferir isso aí. Bom, aí então eu tenho as proporções. Essas proporções aqui eu posso também, se eu quiser, colocar em porcentagem, multiplicar por 100, ou seja, 15%, 20%, 35%, 20%, 10%. E aqui no final, né, somando isso tudo, tem que ser igual a 100%. Bom, outra coisa importante é o seguinte, a distribuição de frequência acumulada. Uma vez que nós já encontramos lá as frequências absolutas, ou seja, a frequência absoluta aqui, tá? Nós, então, podemos encontrar a frequência relativa, né, que é o valor em porcentagem ou proporção, e depois nós também temos a distribuição de frequência acumulada. O que é a distribuição de frequência acumulada? Como o próprio nome diz, ela vai acumulando os resultados. Ou seja, a primeira classe minha, eu tenho 3, continuo tendo 3 indivíduos. Aí, na segunda, eu tenho 4, só que eu somo os 3 anteriores mais 4, então eu tenho 7. Então, quer dizer, ela vai acumulando, ou seja, vai somando os valores imediatamente anteriores a ela. Portanto, esse resultado aqui tem que ser igual a 20, tá bom? Daí, então, eu tenho a frequência, isso aqui é a frequência acumulada, e eu tenho também a frequência acumulada relativa. Isso é a frequência acumulada absoluta, a frequência acumulada relativa. Ou seja, 15%, o próximo aqui é 35%, porque é 15% somado com 20%, que é da segunda classe. Então, 15%, 35%, 70% e assim por diante. No final lá eu tenho que somar 100% ou 1. Bom, então resumindo, o que nós devemos fazer numa distribuição de frequência? Então, a distribuição de frequência é uma tabela onde nós vamos organizar nosso conjunto de dados lá em intervalos, tá? Daí, então, basicamente, nós temos que fazer o seguinte, você vai ter um conjunto de dados, você começa fazendo o rol desse conjunto de dados, ordena esse conjunto de dados do menor valor para o maior, né, que é mais fácil você ordenar do menor para o maior, ou seja, na ordem crescente. Depois que você fez o rol, você encontra a amplitude total. A amplitude total nada mais é do que o maior valor subtraído do menor valor. Depois, uma vez fazendo isso, você encontra o número de classes. Lembrando que o número de classes é aquela regra, né? K é igual a raiz quadrada de n, o n é o tamanho da amostra, né? Desde que o n seja menor ou igual a 100. Ou aquela outra regra, né? K vai ser igual a 5 vezes log de n na base 10, né? Se o n for maior do que 100. Isso é o que a gente está adotando aqui no nosso curso. Conforme eu disse para vocês, existem outras maneiras aí para definir esse número de classes. Depois, uma vez fazendo isso, nós encontramos lá a amplitude de classes, ou seja, o valor de C, tá? Ou seja, é o tamanho da nossa classe, tá? Depois que eu fiz isso, eu encontro o limite inferior da primeira classe, que é o menor valor, né? Subtraído de C sobre 2, ou seja, do ponto médio lá, tá? C, que é a amplitude da classe, dividido por 2. E aí, uma vez fazendo isso, eu vou montando lá os meus intervalos. Desde o limite inferior, eu somo com o valor de C, né, onde C é a amplitude de classes, e assim por diante, tá? E uma vez fazendo isso, eu vou lá olhar meu conjunto de dados e vou ver quais são aqueles valores que vão aparecer em cada um dos intervalos de classe. Daí, então, nós vamos ter as frequências de
classes. Então, eu tenho lá então a frequência absoluta, como o próprio nome diz, é o valor absoluto, é o número, né? O número de elementos que possui uma determinada classe. A frequência relativa, que nada mais é do que eu pegar o meu valor absoluto e dividir pelo total. Eu posso colocar em porcentagem, né? Ou eu posso colocar em proporção, ou seja, em valor decimal. E também eu posso encontrar lá a minha frequência acumulada. E, para encerrar, pessoal, nós temos o histograma. Aqui no nosso curso, nós vamos basicamente trabalhar com o gráfico, né, com a representação gráfica de histogramas, tá? Mas, de qualquer forma, existem inúmeros outros gráficos. Eu tenho lá gráficos de pizza, eu tenho gráficos de Pareto, então eu tenho uma infinidade de gráficos aí. Então, nós vamos aqui, basicamente, só comentar sobre o gráfico histograma. Os histogramas, eles são gráficos, então, constituídos de quê? De retângulos, onde as bases elas são assentadas lá no eixo horizontal, tá? Lá no eixo X, tendo o centro delas o ponto médio da classe, que as representa, e cuja altura, pessoal, vai ser proporcional à frequência de classes. Esses gráficos são utilizados para representar tabelas intervalares. Então, quer dizer, o histograma ele ajuda muito na interpretação, né, de um conjunto de dados também, assim como as distribuições de frequência, os histogramas também ajudam muito. Aqui está a representação do histograma desse exemplo aí que eu falei com vocês, da porcentagem aqui do INSS, tá? E aqui eu tenho a frequência absoluta lá no eixo Y. E aqui no eixo X, né, a porcentagem lá do INSS. Perceba que a altura aqui desse meu histograma corresponde ao valor da minha frequência absoluta. Então, nesse caso aqui, ó, a altura é 3. Nesse outro caso, a altura é 4. Aqui, a altura é 7. E assim por diante, tá? Então, o histograma ele serve aí para inúmeras interpretações, tá? Ele serve para vermos a questão de simetria, assimetria no conjunto de dados, distribuições, enfim. Isso aí depois a gente vai falar um pouquinho mais. Na apostila também tem o uso do histograma para nós vermos se uma distribuição ela é simétrica, né? Ou seja, se ela é simétrica à direita, à esquerda e assim por diante. Tá bom? Então, ele facilita muito aí na questão de interpretação. Bom, pessoal, para a construção do histograma, e nós podemos construir lá, né, no papel, tranquilo, né, onde eu tenho que... O ideal é utilizar uma régua, né, para que fique proporcional, né, então você faça uma proporcionalidade lá, nas bases todas são iguais e as alturas lá proporcionais ao tamanho da frequência absoluta, tá? Agora, eu coloquei um link aqui para vocês, que é um vídeo no YouTube, para que vocês acessem esse link aqui e vejam lá a construção de histogramas. Então, esse link aqui é bastante interessante porque ele vai auxiliar vocês lá por meio do Excel, tá? Utilizando o Excel, para vocês construírem histogramas, tá bom? Bom, pessoal, maiores detalhes, então, eu espero que vocês consultem a apostila, né, que vocês tirem dúvidas aí com os tutores ao longo de toda a semana, leiam a apostila e tente fazer o exercício passo a passo da página 62. Esse exercício da página 62 ele já está resolvido. Então, o que eu aconselho vocês? Peguem o exercício, façam vocês, mas não olhem o exercício resolvido. Então, resolvam e depois confiram se está correto ou não. Isso é uma forma bem interessante de estudar. Tá? Porque às vezes você errou alguma coisa e aí pelo exercício resolvido você pode ir lá ver o que você errou ou não. Tá? E também façam lá o exercício proposto, né? Exercício proposto lá da página 68. Bom, pessoal, é isso. Até a próxima. Quaisquer dúvidas, perguntem aos tutores aí. Sempre estejam atentos aí com os dias das tarefas, das atividades aí e busquem o máximo possível aprender todo esse conteúdo aí, seja por meio da videoaula, da apostila e também dos vídeos disponibilizados. Até a próxima!